Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Armarinho São José. A gente, só baixar meu retorno aqui que esqueci de desligar o som. Olá, Rosimeire, Cristiane, maravilhoso, né? Esse fio lembra muito jeans, né, gente? Essa cor dele tá maravilhosa. Então, quem tá chegando por aí, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a professora Didi Mello e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês essa linda gola aqui, ó. Eu trabalhei com dois pontos fantasias aqui nessa peça, ó. Com efeito bem bonito. E aqui eu deixei ela dobradinha, mas ela é assim, normal, tá? A gente já faz ela torcida, tá bom? Faz não, depois a gente, no final, a gente faz o retângulo e depois a gente costura, deixando ela assim torcida. Aí, quando você vai usar, é só você dar essa dobradinha aqui, ó, que dá um detalhe bem bonitinho lá no pescoço, tá bom? Então, a gente vai trabalhar primeiro o comprimento da peça. Desculpa, gente, a gente vai trabalhar primeiro a largura da peça e depois a gente segue fazendo as carreiras para o comprimento. Então, quem for chegando por aí, quero pedir que já vai compartilhando aí a nossa aula, para que mais pessoas também possam vir aqui participar com a gente. Então, vou utilizar na nossa aula de hoje o fio cromo, esse lançamento aqui da Círculo maravilhoso. Ele é um fio 100% acrílico, e a agulha indicada aqui do crochê é de 3,5 a 5,5. E ele vem com 100 gramas e 220 metros. E essa cor aqui maravilhosa é a cor Costeiro 9706. E eu vou utilizar para fazer essa peça uma agulha de número 5,5. Pode até utilizar agulhas maiores, tá, gente? Para a peça ficar bem maleável. Aqui, eu acho que eu deveria até ter usado uma agulha maior, que ia ficar mais legal, tá bom? Como eu tenho um ponto apertado, então, eu costumo, às vezes, apertar o ponto e acho que seria legal se eu tivesse aumentado o tamanho da agulha. Então, gente, eu vou estar fazendo uma peça menor aqui com vocês, né? Para mostrar todos os detalhes dos pontos aqui, como a gente vai fazer a costura e tal. Mas para fazer uma peça aqui do tamanho da minha, que ficou medindo 22 centímetros de largura por... No comprimento total dela, ela ficou com 73 aberta, tá? Mas depois, quando a gente costura... Deixa eu medir aqui. Então, ela ficou aqui com aproximadamente uns 40 centímetros, mais ou menos, ó. Aqui com ela já costurada, dobrada, tá? O comprimento total dela, quando eu terminei, eu medi, deu 73 centímetros. Então, vamos começar a nossa aula. Só ajeitar minha golinha aqui. Então, eu vou começar aqui com 16 correntes. Então, para trabalhar esse ponto que eu utilizei na gola, vocês vão precisar fazer pontos múltiplos de 8 mais 6 e mais duas para virar, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu vou iniciar com 16 correntinhas. Para fazer uma peça ali do tamanho da minha, que ficou medindo 22 centímetros de largura, então, vocês iniciem com 32 correntinhas no total, ok? Então, aqui eu vou começar com 16. Faz a laçadinha inicial e mais 32 correntinhas. Opa, fiz demais aqui. Só conferir aqui. Então, aqui eu fiz 16 correntinhas no total. Vocês façam 32 correntes, ok? Para ficar com aproximadamente aí 22 centímetros. Mas, se você for utilizar outro fio, é só vocês trabalharem, então, correntinhas múltiplas de 8 mais 6 e mais duas para virar, ok?
Então, aqui eu vou voltar a partir daí da quarta correntinha. Então, fez lá 32 correntes, volta a partir da quarta correntinha, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Então, vamos fazer aqui uma carreira de base, pra gente iniciar o nosso ponto fantasia. Olá, Graça! Então, feita a primeira carreira de ponto alto, agora a gente vai fazer, vira o trabalho, uma correntinha, vamos trabalhar um meio ponto alto no primeiro ponto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo pegando pela frente. Então, eu vou entrar por baixo aqui do meu primeiro ponto, vou puxar a laçada e vou trabalhar um ponto alto em relevo pela frente. Laço o fio, pego o próximo ponto em relevo e faço aqui um ponto alto em relevo pela frente. Laço o fio, faço mais um ponto alto em relevo pela frente. Novamente, faço mais um. Então, fiz aqui 4 pontos em relevo pela frente. Então, temos o ponto alto aqui, o meio ponto alto no caso de borda, né? E 4 pontos em relevo pela frente. Eu vou colocar meio ponto alto aqui no começo e final de carreira, porque quando a gente trabalha o ponto alto em relevo, ele tende a encolher um pouquinho a altura dele. Se eu ficar colocando ponto alto aqui no começo e final de carreira, vai ficar aberto, né? Mais aberto aqui a lateral do que as carreiras que eu vou fazer aqui em relevo. Então, feito lá, meio ponto alto de borda, mais 4 pontos em relevo pela frente, a gente vai trabalhar 4 pontos. Deixa eu pegar certinho aqui o ponto. A gente vai trabalhar 4 pontos em relevo agora por trás. Então, vai pegar o pontinho lá por trás e vamos fazer aqui por trás. Total de 4. Então, feito 4 em relevo por trás, a gente vai trabalhar agora 4 em relevo pela frente. E vamos terminar a carreira com meio ponto alto aqui no primeiro ponto alto de corrente. Então, meio ponto alto, né? É só você laçar o fio, entra no ponto, puxa, vai ficar com 3, laça, tira as 3 de uma vez. Para voltar, uma correntinha. Olá, Sebastiana. Olá, Bel. Maravilhoso, né, Bel, esse fio. Então, para voltar, a gente faz uma correntinha, um meio ponto no primeiro ponto. E aqui a gente tem 4 pontos em relevo por trás. Então, eu vou respeitar, vou lá por trás. Pego o meu primeiro ponto, vou fazer um ponto alto em relevo nele, laço o fio. Vou por trás no próximo, faço um ponto alto em relevo nele por trás. Então, aqui onde eu tenho 4 pontos em relevo por trás, eu respeito a posição dele e faço 4 por trás. Ficando assim. Agora, eu tenho 4 em relevo pela frente, então, eu respeito também. Faço 4 pontos em relevo pela frente. Agora, os próximos estão por trás, então, eu vou trabalhar por trás. Quando a gente tá fazendo, ele dá essa encolhidinha assim mesmo, ó. Mas depois a peça fica certinha, tá bom? Você pode esticar assim também, que ele já se ajeita. Então, no final da carreira, a gente vai fazer um meio ponto alto em cima do meio ponto alto que você fez da carreira anterior. Uma correntinha para voltar. Trabalhamos um meio ponto no primeiro ponto.
Agora, vamos fazer mais uma carreira respeitando a posição dos pontos. Então, aqui no início são 4 pontos em relevo pela frente, tá pela frente, né, os pontos? Então, eu repito 4 pontos em relevo pela frente. Os 4 seguintes estão por trás, então, eu vou fazer por trás. Agora, os 4 seguintes estão pela frente, faço pela frente. Então, vocês seguem respeitando aí, gente, durante toda a carreira, tá? Na peça de vocês, vocês vão ter mais pontos, mas a repetição é a mesma, tá? 4 por frente, 4 por trás, 4 por frente, 4 por trás. E termina a carreira com o meio ponto alto em cima do meio ponto alto da carreira anterior, uma correntinha. Então, vocês vão trabalhar um total de 5 carreiras, tá? Para depois a gente trocar a posição dos pontos. Então, aqui no meu, eu vou fazer apenas com 4. Então, temos 1, 2, 3, 4 carreiras e já vou trocar, tá? Aqui na minha peça, eu fiz com 5 carreiras para depois trocar a posição, tá bom? Depois, a gente tem também mais um ponto fantasia aqui na nossa peça, que fica bem bonito também. Então, vamos lá. Eu já vou trocar a posição. Então, se você quer que fique exatamente igual a minha lá, você trabalha 5 carreiras, tá? Respeitando a posição dos pontos. Então, você vai virar o trabalho, vai começar a quinta carreira com 4 por trás, porque estão por trás, e 4 por frente, 4 por trás, 4 por frente, respeitando a posição dos pontos, ok? Eu já vou trocar. Então, vamos lá, fazer um meio ponto no primeiro ponto, laço fio. Então, os primeiros aqui vão estar por trás, eu vou pegar ele pela frente. Então, eu troco. Se o teu vai estar 5 pontos em relevo pela frente aqui no começo da carreira, você vai começar com 5 por trás. Então, você vai trocar daí a posição, tá bom? Na sexta carreira, você vai trocar a posição dos pontos. Então, se estão por trás, você vai fazer por frente, se estão por frente, você vai fazer por trás. Então, aqui, como os meus primeiros estão por trás, eu vou começar pela frente. Então, cada pontinho aqui, que está por trás, eu vou fazer um ponto alto em relevo pela frente. Então, tenho 4 pontos em relevo pela frente, agora os próximos estão pela frente, então, eu venho por trás. E faço 4 aqui por trás. Agora, eu faço 4 pela frente, porque os 4 estão por trás, seguintes. E termino minha carreira com meio ponto aqui no meio ponto da carreira anterior. Então, sempre no finalzinho da carreira, a gente termina com meio ponto. Uma correntinha para voltar. Agora, a gente faz um meio ponto no primeiro ponto. Agora, a gente tem 4 que tá lá por trás. Então, a partir do momento que você trocou a posição dos pontos, na próxima carreira, você vai respeitar a posição. Então, aqui tá por trás. Então, eu vou fazer por trás também. Ponto em relevo por trás. 4 pontos altos em relevo por trás aqui. Então, fiz 4 por trás, agora os 4 seguintes estão pela frente. Então, eu vou fazer aqui 4 pela frente. Os seguintes estão por trás, então, eu vou fazer 4 pontos em relevo por trás. Sempre ponto alto. Aqui no finalzinho, ó, você tem que cuidar, porque ele fica muito junto com o meio ponto.
Então, é só você separar ele aqui do meio ponto, ó, o último ponto, pegar ele e fazer por trás. Aí, faz o meio ponto alto aqui em cima do meio ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha. Olá, Juliana. Eu tô utilizando o fio cromo. Vocês encontram esse fio, gente, lá no Armarinho São José, tá? Tem várias cores lindas. Então, vamos lá. Agora, na próxima carreira, a gente continua respeitando a posição dos pontos, porque a gente ainda só tem 2 carreiras aqui, né? Que tá igual. Então, a gente tem que ter um total de 4 na peça de vocês. Se vocês fizeram com 5 carreiras, respeitando a posição dos pontos, aqui também, de novo, vocês vão fazer com 5. Então, aqui no meu caso, que eu tô fazendo com 4, então, eu vou fazer mais 2. Então, eu faço um meio ponto no primeiro ponto. E aqui, respeita a posição, então, tá por frente. Vou fazer 4 em relevo por frente. E faço 4 por trás. Porque os próximos estão por trás. Os próximos 4 estão pela frente, eu repito aqui, então, 4 pela frente. E termino a carreira com meio ponto alto. Uma correntinha, um meio ponto alto no primeiro ponto, e vou fazer mais uma carreira respeitando a posição. Então, faço 4 por trás. E 4 por frente. E faço mais 4 por trás. E termino com meio ponto em cima do meio ponto. Então, no caso de vocês, se vocês fizeram 5 aqui no começo, antes de trocar a posição dos pontos, vocês vão trabalhar 5 agora também aqui, tá? Antes da gente mudar para o ponto fantasia, o próximo, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu comecei com 4 carreiras, numa posição, os pontos, e agora eu trabalhei mais 4 carreiras, depois que eu mudei a posição dos pontos, tá? Então, eu fiquei aqui com um total de 8 carreiras, você conta desde a primeira carreira que você fez de ponto alto, tá bom? Então, deu 4 carreiras nessa posição, depois eu troquei, trabalhei mais 4 carreiras, mudando a posição dos pontos. Se você começou com 5 carreiras aqui e depois trocou, então, você trabalha mais 5 aqui antes de mudar para o próximo ponto fantasia, tá bom? Com 4, assim, também fica bem bonito. Agora, a gente vai fazer o outro ponto, então. Vou começar minha carreira com um ponto baixo no primeiro ponto. Uma correntinha. Vou pular no ponto de base, vou fazer um ponto alto no próximo. E vou voltar aqui no ponto anterior, cruzando. Então, pulei um, volto agora nesse ponto que eu pulei. Faço um ponto alto cruzando. Pulo um, vou no próximo ponto, um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei, cruzando, fazendo um ponto alto. Então, sigo pulando um e voltando no ponto que eu pulei, fazendo um ponto alto. Pulo um ponto alto, volto no ponto que eu pulei, trabalho outro ponto alto. Então, sigo até o final da carreira, fazendo esses 2 pontos cruzados.
Agora, nesse ponto fantasia, a gente termina a carreira com um ponto alto aqui normal, tá? Em cima do meio ponto da carreira anterior. Viro o trabalho. Faço um ponto baixo no primeiro ponto, uma correntinha. Olá, Cristina! Tá maravilhosa essa cor, né? Então, um ponto baixo, a correntinha vai equivaler no meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou vir aqui, ó, nesse espaço, faço um ponto alto. Agora, eu volto aqui, ó, nesse espaço anterior, faço um ponto alto aqui, cruzando. Venho aqui no próximo espaço. Então, esse espaço eu já usei, venho no próximo, faço um ponto alto. Aí, eu volto, então, nesse mesmo espaço, ó, no espaço anterior, onde eu já coloquei um ponto alto, agora eu coloco mais um para fazer o cruzamento. Aí, eu vou no próximo espaço, faço um ponto alto, volto aqui no espaço anterior e faço um ponto alto cruzando. Então, ao invés de pegar na cabecinha aqui do ponto, eu pego dentro do espaço. E volto no espaço anterior. Então, fica dois pontos altos no mesmo espaço. Esse ponto alto desse bloquinho e o ponto alto do próximo bloquinho. Então, eu sigo assim até o final da carreira. Venho aqui daí, ó, no meu caso, já tá terminando a carreira, nesse último espaço, faço um ponto alto aqui, volto no espaço anterior. E termino minha carreira com um ponto alto em cima do ponto alto aqui, que eu tenho de base. Então, vai ficando assim. Agora, a próxima carreira, a gente faz um ponto baixo no primeiro ponto, uma correntinha para iniciar. E vai fazer aqui, então, no segundo espaço que você tem, ó, aqui, vai fazer um ponto alto e vai voltar aqui no espaço anterior, cruzando novamente. Quando você pega nos espaços, você tem outro efeito do ponto, tá? Do que você pegar aqui todas as carreiras na cabecinha do ponto. Então, eu desço aqui embaixo no espaço, faço um ponto alto, aí eu volto aqui no espaço anterior, cruzando. Então, a gente segue novamente, fazendo esses dois pontos cruzados até o final da carreira. Olá, Márcia! Aqui no final, eu faço um ponto alto em cima do ponto alto. Então, você vai trabalhar um total de 8 carreiras desse ponto cruzado, tá? Eu fiz 3, então, vocês vão trabalhar mais 5 carreiras pra gente retornar com o nosso ponto fantasia aqui de início, tá bom? Então, faz um total de 8 carreiras. E depois, a gente volta com o nosso ponto fantasia que a gente iniciou a peça. Então, para começar daí de novo o ponto fantasia, a gente tem que virar um trabalho, fazer um ponto baixo no primeiro ponto, uma correntinha. E fazer, então, uma carreira de ponto alto de base, tá? Igual a gente iniciou lá embaixo, na primeira carreira, que a gente tinha uma carreira de ponto alto, né? Para começar o ponto fantasia. Então, a gente vai novamente fazer aqui, para começar tudo de novo, uma carreira de ponto alto. Porque como na carreira anterior a gente tá com os pontinhos cruzados aqui, então fica mais legal você começar com a carreira de ponto alto primeiro. Então, um ponto alto até o último ponto. Aí, você faz uma correntinha e começa a carreira com meio ponto alto. E aqui, daí, você pode decidir começar
com os pontos pela frente primeiro ou com os pontos por trás, tá? Tanto faz. Aqui eu vou começar novamente com os pontos pela frente. Então, vou pegar aqui 4 pela frente. Faço 4 pontos altos em relevo pela frente. Agora, eu faço 4 por trás. Agora, eu faço 4 pela frente. E faço um meio ponto alto em cima aqui, ó, do meu ponto alto. Agora, faço uma correntinha, um meio ponto no primeiro ponto, e vou trabalhar a próxima carreira, respeitando a posição dos pontos. Então, tá 4 por trás, eu vou fazer 4 por trás. Você tem que cuidar aqui na hora de pegar o ponto, para não puxar errado. Os 4 seguintes estão pela frente, eu respeito a posição, tá? Então, você vai seguir respeitando a posição dos pontos até o final da carreira, tá bom? Então, você vai fazer um total de 5 carreiras. Se você fez com 5 aqui embaixo, faz com 5 novamente aqui, tá? Respeitando a posição dos pontos. Ou se você fez com 4, vai fazer 4 para depois mudar a posição dos pontos de novo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, aqui eu fiz com 5 carreiras de pontos altos em relevo, 4 por frente, 4 por trás. Troquei a posição e trabalhei mais 5 carreiras de pontos em relevo, 4 por frente, 4 por trás. Aqui tá a minha emenda, pera lá. Aí, de novo. Então, depois que você fez lá os pontos cruzados, né, 8 carreiras, você vai repetir novamente, né? Os 4 pontos em relevo por frente, 4 por trás, 4 por frente, 4 por trás. Aí, depois de 5 carreiras, você troca a posição novamente e começa a fazer daí, né? Se tava por trás, você vai começar por frente, ou se tá por frente aqui, nessas carreiras que você fez, 5 carreiras, se tá por frente aqui essa lateral, você vai começar por trás. Então, daí é só trocar a posição dos pontos e trabalhar mais 5 carreiras, ok? E depois, você repete de novo 8 carreiras de pontos cruzados. E depois, novamente, você repete essas 10 carreiras aqui do ponto sexta, tá? Então, você vem trocando assim, ó. 10 carreiras do ponto sexta, 8 carreiras de pontos altos cruzados, tá bom? Até o tamanho e o comprimento que você desejar da tua peça. Aqui no meu caso, para eu atingir os 73 centímetros, acabou coincidindo. Eu comecei, né, com esse ponto fantasia e terminei com o mesmo ponto fantasia, tá? Eu cheguei aqui nos 73 centímetros. Então, se você fizer um pouco menor, aí você consegue, né, manter aqui a sequência dos pontos, né, dos cruzados e do ponto fantasia. Mas pelo tamanho que eu queria da minha gola, para não ficar uma gola muito agarrada no pescoço, então, os meus pontos fantasias coincidiram de se encontrar aqui, né? A gente tem uma costura aqui daí, mas não tem problema também. E você pode deixar essa parte aqui pro pescoço, lá em cima, né? Que vai ficar lá atrás do pescoço. E, então, nem vai aparecer, né? Então, aqui, gente, ó, ela fica cruzada, né? Quando a gente costura ela, a gente vai costurar cruzada, tá? Que dela faz esse cruzamento aqui na frente, ó. Então, feito lá até o tamanho que você deseja, sempre respeitando, então, 8 carreiras do ponto cruzado e 10 carreiras do ponto sexta, a gente vai fazer a costura, então, tá? Eu tenho um passinho aqui mais adiantado. Então, a gente vai ter lá um retângulo de 73 centímetros aproximadamente, tá? Ou, se você quer uma gola
que dê 2 voltas no pescoço, né? Que você vai colocar lá no pescoço, vai fazer um 8 e colocar de novo. Você pode trabalhar até em 1,40 m, mais ou menos, tá? Então, após ter feito lá até o tamanho desejado, e quando você for fazer, caso você for fazer uma gola que vai dar 2 voltas no pescoço, você não vai fazer cruzado, não tem necessidade de fazer esse cruzamento que eu vou fazer aqui, tá? Só se você for fazer uma golinha básica aqui, pequena, igual eu fiz a minha, aí você faz esse cruzamento que eu vou mostrar, senão você pode já vir e costurar aqui, ó, né, normalmente. Mas pra ficar cruzadinha, igual aqui na minha, então, quando ela cruza aqui na frente, ó, fica assim, dobradinha. E eu dei a dica de dobrar aqui também quando você for usar, ó, pra ficar bonitinho aqui, ó. Então, pra ela ficar com esse cruzamento aqui na frente, então, vocês vão costurar assim daí, tá? Então, tá lá a tua peça, né? Em vez de vir e costurar certo, você vai dobrar. Então, você vai fazer um giro aqui, ó. Tá assim, é só você girar assim e costurar assim. Dobrada, tá? Então, a peça tá assim, um retângulo, você vai girar. Girar, daí vai costurar. E para costurar bem fácil, né, a gente vai utilizar aqui uma agulha de tapeçaria, que é mais grossa, né, sem ponta. Então, a gente vai vir, o fio tá saindo aqui de fora do ponto, né? A gente vai vir aqui, então, no primeiro pontinho de corrente que eu tenho, desse lado, eu volto lá no meu primeiro ponto, novamente, porque meu fio tá saindo pra fora, então, eu tenho que alinhar aqui essas duas partezinhas, né? Aí, eu volto aqui, ó, por baixo, pegando a correntinha desse lado e o ponto lá, as duas alcinhas do outro. Pego aqui a correntinha que ficou desse lado e pego o pontinho lá do outro. Sempre entrando assim por baixo, ó. Entra por baixo aqui, ó. E vem com a agulha também aqui por baixo. Aí, você pode ir puxando. Não puxar demais também. Se puxou demais, volta. Porque esse ponto fica bem fácil, né? Caso você puxar demais, você consegue voltar ele. Trabalhando assim a costura. Então, você vai seguir até... Opa, gente, desculpa, bati. Final aqui da peça até costurar, né, todos os pontinhos. Então, bem facinha de fazer essa peça, né, gente? Com efeito lindo, né? Então, vou mostrar aqui no final, vou costurar até o final para mostrar o finalzinho para vocês. Então, aqui é meu último pontinho desse lado, vou passar por ele e vou passar pelo meu último ponto também, lá do outro lado. Eu puxo, arrumando aqui a costura, deixo a peça bem retinha. Aí, eu volto nesse mesmo ponto que eu já peguei aqui, eu já passei por esse ponto e tô lá no ponto do outro lado. Então, eu volto nesse de novo, só pra alinhar bem certinho aqui esse cantinho. Aqui, você pode amarrar aqui uma pontinha na outra. E aí, esconder o pontinho aqui pra dentro, tá? A pontinha, né? Aí, aqui é só você vir passando, então, fiozinho entre os pontos. Faz o nozinho. E pode esconder mais um pouquinho a pontinha, tá? Pega essa ponta também, passa na agulha de tapeçaria e é só esconder também mais um pouquinho.
Então, ó, a peça, ela fica assim, né? Ela fica se cruzado. Na hora que você usa, fica bem bonita. Então, ó, ela assim, né? Fica esse cruzadinho na frente. Você pode tanto colocar no pescoço e usar assim mesmo, né? Quando você coloca lá, né? Ela vai ficar assim. Você pode dobrar, então, aqui a beirinha, só pra dar um detalhezinho aqui, ó. Então, gente, essa foi nossa aulinha de hoje. Vocês têm alguma dúvida ainda em relação à nossa aula de hoje? Lembrando que o material que a gente utilizou na nossa aula de hoje, o fio cromo, vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Tem várias cores bem bonitas dele, umas mesclas bem bonitas. E a agulha que eu utilizei também aqui é 5,5, que é uma Clover, vocês encontram também lá no site do Armarinho São José. Eu gastei para fazer essa peça, a gente esqueci de falar no início da aula, um novelo inteiro e mais um pouquinho de outro, tá? Então, se você quer fazer uma peça mais ou menos do tamanho da minha, você vai precisar comprar 2 novelinhos. Aí, você pode até usar os 2 novelos, né? E fazer essa cola maior também, né? Bel, essa cor é a Costeiro, tá? 9706. Sim, Lídia, vai ficar gravada, tá? Obrigada, Lúcia. Márcia disse que adorou o fio. É maravilhoso mesmo, Márcia. Se tiver a oportunidade de testar ele, testa, que você vai gostar bastante do resultado, né? Ele fica com as misturinhas de cores aqui bem bonitas. Essa cor, no caso, né, fica lembrando muito jeans, uma cor maravilhosa, gostei bastante. A Bel disse que vai fazer igual, que adora azul. Aí, esse azul, então, tá maravilhoso, né? Obrigada, Regiane. Obrigada, Lídia. Gente, então vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham entendido. Se fizeram essa peça, me marquem nas redes sociais de vocês para poder ver o trabalho de vocês, ir lá comentar, compartilhar também nos meus stories das minhas redes sociais. Para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube também, tá? É Didi Melo lá no YouTube, onde eu ensino várias peças de crochê por lá também. Vão ser muito bem-vindas por lá, tá bom, gente? Então, muito obrigada a todos aí pela participação, pela interação aqui com a nossa aula. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, então. Até mais, gente. Tchau, tchau.